A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a este canal, onde a intenção é pregar a verdade. Amém? Será o coronavírus um juízo de Deus? Muitos têm se questionado sobre esse assunto, muitos vídeos na internet sobre esse assunto, que se refere a um juízo de Deus. Será o coronavírus um juízo de Deus sobre a terra? Bom, vamos ler na Bíblia um pouco sobre juízos de Deus. Eu quero ler uma passagem com vocês, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Preste atenção nesse versículo, abra sua Bíblia e leia comigo. Ezequiel 14, 21. Pois assim diz o Senhor Deus: muito mais quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, os animais selvagens e a praga, para exterminar homens e animais. Então aqui Deus ele está falando nesta passagem que ele tem 4 juízos violentos, no quais ele castiga a humanidade dos seus pecados, como ele fazia com Jerusalém, como ele fazia com Israel quando pecava. Então ele tinha 4 maneiras de trazer o juízo sobre aquele povo que vivia pecando, como ele fez com o Egito, por exemplo. 4 tipos de juízos. Aqui, a espada, que se refere a guerras, fome, que na maioria das vezes Deus ele fazia por intermédio do gafanhoto, que via e acabava com as plantações de Israel e das nações, animais selvagens, que vinha devastando tudo, que hoje representa os desastres ecológicos, naturais da natureza, ou seja, furacão, tsunami, tantas coisas ruins que acontecem ao redor de todo mundo, e as pragas, que são as enfermidades, as doenças, os vírus. Então, pode sim ser uma correção, um juízo de Deus sobre a humanidade. Nós sabemos que a humanidade tem vivido de uma maneira muito, totalmente contrária ao que Deus preparou para o ser humano. Deus ele criou o ser humano desde o Éden. Deus ele criou o ser humano. E Deus ele tem uma maneira, um estilo de vida, uma maneira de viver, um comportamento totalmente contrário ao que o povo e o mundo vive hoje em dia, né? Nós sabemos, por exemplo, na história de Noé, Deus ele havia criou o ser humano, e Deus havia trabalhando para transformar o coração do ser humano, mas aquela geração chegou num ponto que Deus ele vai falar que se arrependeu de haver feito o homem. Se naquela geração Deus estava triste com a humanidade, imagina a nossa, que está 1000 vezes mais pecaminosa do que aquela geração. Ou seja, se Deus ele não se agradou daquela geração, e se Deus ele não se agradou da geração de Sodoma e Gomorra, por exemplo, imagina a nossa geração. Então, o coronavírus pode sim ser um juízo de Deus sobre a humanidade, mas temos que entender uma coisa também: há tempo para Deus trazer o juízo sobre a terra. Vamos ler uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 15 também, 15, depois do versículo 16. Leia comigo. Deus ele falando com Abraão: tu, porém, irás em paz a teus pais, serás sepultado em boa velhice. Na 4ª geração tua descendência voltará para cá, porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa. Ou seja, Deus estava falando com Abraão que a geração dele, ou seja, a descendência dele ia viver cativa, escrava no Egito. Mas Deus iria julgar aquela nação, o Egito, como nós conhecemos a história. Deus iria julgar, ia derramar pragas, ia trazer o povo de Israel de volta para a terra de Canaã, né? Mas Deus ele fala assim que seria na 4ª geração. Por quê? Porque a maldade deles ainda não estava completa. Ou seja, Deus ele tem o cálice da ira dele, né? Tem que encher o cálice da ira de Deus, né? Quando a humanidade, quando a nação, quando o país enche o cálice da ira de Deus, então ele derrama sobre aquela terra. Então, a medida não estava completa ainda do Egito, mas chegou o tempo que o cálice da ira de Deus se encheu, então ele derramou sobre o Egito. Então há um tempo determinado. Muitas vezes nós vemos as pessoas zombarem de Deus na televisão, zombarem nos carnavais, zombarem em filmes, né? E falando, mas Deus ele vê, ele não faz nada. Mas há um tempo de Deus trazer o juízo sobre a terra. O povo tem vivido de uma maneira totalmente perversa e má. E essa não é a vida que Deus preparou para o ser humano. Porém, Deus ele castiga e corrige aquele que ele ama. Por isso, meu amado, volte para o Senhor, que é rico em perdoar. Amém?
e que Deus continue abençoando a sua vida. Espero que esse vídeo esteja enriquecendo você e te ajudando a esclarecer um pouco mais sobre os juízos de Deus. Amém? Compartilhe este vídeo, se inscreva nesse canal e que Deus abençoe sua vida. Dê um like e compartilhe. Vamos ajudar a evangelizar. Amém? A paz do Senhor Jesus.